Ok. Então, tá. Então, bom dia, bem-vindos e bem-vindas, né, ao último dia do nosso terceiro seminário discente do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC. Nessa manhã, a gente tem a mesa intitulada Bate-Papo com Egressos, em que trataremos sobre o mercado de trabalho para os cientistas e as cientistas sociais. Essa temática, ela é de extrema importância, né, para nós, estudantes de graduação, de pós-graduação, porque após essa convivência acadêmica, nós vamos buscar a inserção no mercado de trabalho. Então, o objetivo desse bate-papo, quando a gente pensou em colocar ele nesse terceiro seminário, é justamente trazer as realidades já vivenciadas por algumas colegas egressas do mestrado e do doutorado, de forma a conectar também as experiências delas com o programa e com os alunos de agora, né? E trazer essas experiências que são tão valiosas. Então, nessa manhã, a gente vai ter a fala da Maria do Carmo dos Santos Gonçalves, que é doutora em Ciências Sociais aqui pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e é pesquisadora do Centro Scalabriano de Estudos Migratórios em Brasília. Vai ter também a fala da doutoranda Thais Marques de Santo, que é aqui também doutoranda do Programa de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ela é professora da Educação de Jovens e Adultos na modalidade EAD no SESI. E a professora, a doutora Lúcia Helena Alves Miller, que vai também contribuir com alguns debates e mediar a conversa com a Thais e com a Maria do Carmo. A professora Lúcia, então, é doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e é professora aqui do nosso programa de Ciências Sociais, a pós-graduação em Ciências Sociais e também da graduação. Então, eu agradeço a participação de todas vocês, desejo uma ótima manhã de trocas e a gente vai, então, agora vou passar a palavra para a professora Lúcia e eu acredito que a gente faz o debate e o pessoal pode ir contribuindo no chat e depois, né, quando a gente abrir para discussões. Então, passo a palavra para a professora Lúcia. Então, bom dia para todo quem chegou agora. Eu agradeço muito o convite para estar participando dessa atividade de vocês, do seminário que vocês organizaram. Eu acho que isso quero dar os parabéns, porque já é, né, a quarta edição. É a quarta edição, desculpa, é a terceira. É a minha lá que é a quarta. E eu acho que isso como a gente estava conversando aqui, é um momento muito importante para a troca entre os alunos de pós-graduação, mas para a graduação também é importante conseguir enxergar esse universo aí da pesquisa na pós e tudo. Bom, e a gente aprender com vocês também, né? Ouvir os relatos e as experiências de vocês também. Então, na realidade, eu estou aqui meio de mediação, mas na realidade eu tenho duas profissionais aí né, participando, que o meu papel aqui é um pouco só de ajudar um pouco o debate, né? Então, eu acho que o que tem de legal dessa escolha que vocês fizeram, né, das duas palestrantes, sei lá como a gente vai dizer, né, quem vai participar da conversa, porque elas têm trajetórias diferentes, né? Então, a Maria do Carmo veio de outra área e veio fazer ciências sociais na pós-graduação, né? E continua atuando, já tinha uma trajetória profissional e foi agregando essa formação na sua atuação. E a Thais não teve uma formação toda dentro da área, né? Mas já tem uma história, né, profissional fora do mundo acadêmico e que, bom, pode falar muito sobre isso, da experiência que ela tem. Isso é muito legal. Então, acho assim, vamos começar. Eu sugiro isso, que vocês falem um pouco dessa trajetória, né? E onde é que entra as ciências sociais para quem veio buscar ciências sociais depois de estar inserida no mundo do trabalho e para quem fez uma formação em ciências sociais e foi buscar essa inserção a partir, né, da formação em ciências sociais. Acho que isso é bem legal. Quem é que quer começar? Pode ser a Maria do Carmo? Eu ia dizer mães primeiro, mas eu posso começar. Tá baixinho? Tá baixinho? Tá meio baixinho. Melhorou? Não. Melhorou? Sim. Tá. Microfone, tem um problema com os microfones, porque eu tenho a boca grande, parece que eu vou engolir o negócio. Então, Bom, então assim, acho que em primeiro lugar eu queria de fato agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada assim por estar podendo participar
desse momento aqui, dessa conversa, e de trazer, como a professora Lúcia disse, talvez um pouco da experiência, que ela é sempre localizada, mas que pode ser que contribua ou traga, né, enfim, alguma contribuição para as trajetórias que cada um vai fazendo, se construindo como pesquisador, como profissional, né, como pessoa, no meio disso tudo. Eu, inevitavelmente, também tenho, falando assim em termos de trajetória dentro das ciências sociais, eu comecei lá em 2007, 2007 não, lá em 2004 ou 2005, quando eu fiz o processo de seleção para o mestrado ali. Naquela época estava inserida numa atuação junto na área da saúde, assim, e olhando um pouco para a questão da política pública, era uma política pública nova, da humanização, e aquilo me motivou e eu fui. E eu me lembro sempre, o meu orientador era o Mariano, e ele tinha um jeito muito peculiar, assim, né? Mas foi assim, para mim foi um choque, de fato, porque eu vinha de uma outra área, com uma outra vivência, tinha uma inserção, até do ponto de vista pessoal, como religiosa, e tenho ainda como religiosa, como freira, digamos assim, né? E aí, e também tinha uma perspectiva muito da filosofia, porque eu fiz o bacharelado, na verdade, em filosofia, trabalhando com a filosofia da linguagem, enfim. E aí foi um choque, mas foi assim, muito gostoso, muito positivo, assim. E até hoje tenho muito carinho, assim, pelo Mariano, porque ele me deu uma boa sacudida, assim. E assim como a professora Lúcia, que naquela época também já estava aí no programa, né, prof? E o professor Ayrton, assim, que eu tenho que dizer muito, assim, da presença dele, enfim, desde aquela época lá. Eu me lembro que na época o Mariano tinha me sugerido primeiro, quem sabe tu pega o Ayrton como orientador, né? E eu dizia, mas eu não consigo entender o que ele fala. Eu não entendo, assim, é muito... Eu não consigo. Aí, e depois, no fim, no doutorado, então, acho que foi um reencontro, assim, muito gostoso também, assim. E eu tenho para mim como um privilégio ter podido, nesse tempo, ter tido o Ayrton nessa construção, assim, né, do ponto de vista acadêmico, humano, profissional. Então, agradecimento para ele também. A gente estava lembrando no início o professor Hermílio também, né, que também é uma pessoa que no doutorado também foi muito importante no meu processo. Eu digo daqueles que a gente com quem teve aula, na verdade, conviveu mais, assim. O professor Rafael estava sempre ali. Mas, enfim, acho que para dizer assim, de modo geral, que acho que as pessoas também que estão aí construindo com a gente esse caminho também nos ajudam a ir revendo nossos processos e, sobretudo, acho que vão nos provocando a nos situarmos dentro desse contexto das ciências sociais, né? Que para alguns pode parecer um pouco difuso, porque afinal de contas, assim, tu não é nem sociólogo, nem antropólogo, não é cientista político, o que é isso afinal, né? E principalmente quem vem de uma outra área, como eu, que vinha da filosofia, que também não era filósofa, né? Então, às vezes, pode ser um ponto de conflito, mas afinal, né, aqui, com o que a gente lida? Mas eu acho que tem um potencial muito grande também nessa diversificação, e para dizer que quando a gente se elabora, talvez como profissional, acho que tem muito dessas pessoas que fazem esse processo com a gente, né? É que eu citei os professores, mas também poderia citar muitos colegas, tá? E a própria Thaís, que a gente fez algumas disciplinas juntos, estou vendo a Suliane aí, que a gente fez algumas disciplinas juntas, e a Tayane, não sei se a gente chegou a fazer, mas sim, nos encontramos em algumas vezes aí pelos corredores da PUC. E esse processo todo, então, assim, para dizer que tem muito, talvez, da perspectiva pessoal da pessoa, mas também há um grande peso também das pessoas que estão aí também fazendo o seu caminho, e no caso ali do nosso PPG, são pessoas com diferentes trajetórias, diferentes áreas, né? E isso é muito rico, acho que isso nos diferencia, falando profissionalmente, assim, acho que diferencia do ponto de vista profissional, né? Bom, eu tinha preparado, na verdade, eu falei um pouquinho assim, mas eu tinha preparado, na verdade, para não me perder aqui na fala, mas um pouco daquilo que eu encontrei. Eu não sei, a gente faz uma fala só, né, prof, para fazer uma rodada. Depois a gente conversa, né? Eu acho que sim. Tá. E eu preparei assim, aquilo que nesse processo todo e de localização, dentro de uma atuação em instituições que são da sociedade civil, e no caso aqui nosso, de uma instituição que tem uma perspectiva religiosa também,
embora não seja perspectiva religiosa no sentido de impor aquilo, mas enfim, tem essa matriz. Então, alguns desafios que eu fui sentindo e que eu acredito que compartilho com muitas pessoas que também são da área das ciências sociais e que estão atuando nesse mesmo campo, né? Então, eu vou rapidamente só compartilhar aqui para não me perder. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Desculpa aqui o contratempo, mas eu acho que eu vou conseguir. Vocês estão vendo já? Não. Estão enxergando a tela, não? Sim. Sim? Tá. Sim. Então, aqui são alguns desafios assim que eu encontrei, me deparei nesse processo, tanto da formação quanto depois da atuação, que eu acho que daqui a pouco pode trazer pode ser interessante. Assim, né? E falando mais especificamente desse local, assim, que não é um âmbito de atuação dentro do setor público, é um âmbito de atuação dentro da sociedade civil, digamos assim, num campo mais específico, que é a questão da migração. Mas, em primeiro lugar, eu diria assim, a questão da habilidade linguística, né? A gente está, assim, num mundo muito globalizado em todos os sentidos, e eu me lembro que quando eu fui fazer a seleção do mestrado, naquela época aceitava o italiano como língua de seleção, né? E na época, assim, que por fim o italiano vai servir para alguma coisa, porque até então não tinha servido para nada, do meu ponto de vista, assim, né? E foi muito interessante, assim. E agora, depois, no doutorado, esse desafio também de manejar com 2 idiomas, né? E aí a gente vai sentindo os lacres e aí as oportunidades que a gente foi deixando de aproveitar no sentido de aprimorar essa questão linguística, porque não é só a questão de tu poder aceder a uma bibliografia que é interessante para a tua pesquisa, mas é também, principalmente nesse mundo globalizado, aquela questão da capacidade de criar conexões com outros pesquisadores, né, de participar de espaços onde hajam discussões que sejam interessantes do ponto de vista da pesquisa, do teu campo de pesquisa. E aqui eu me lembro muito do Ayrton, que ele dizia assim, olha, o doutorado não é só se encerrar numa sala, escrever e ler, tem que sair, tem que ir para os encontros, tem que conversar com as pessoas, tem que, né? E para isso, dentro do nosso campo, assim, que tem essa diversidade muito grande, eu acho que é importante essa questão do manejo. E foi uma dificuldade que eu senti, ainda é um desafio hoje, né? Mas que eu imagino que quando a gente vai para o mercado de trabalho, é fundamental que tenha algum tipo de manejo, né? Não só do ponto de vista da leitura, mas também da habilidade linguística, de se comunicar, e até algum momento se produzir. Há grandes debates, inclusive, sobre isso, né? Sobre a questão da padronização do inglês como uma língua, né? Digamos, a franca dentro da produção das ciências sociais e de críticas que vêm com relação a isso, principalmente dos países do Oriente, ou das produções que vêm do Oriente, que advogam por um tipo de produção também, de se valorizar as produções que são feitas em outras linguagens, mas é um grande campo de discussão e que eu acho que é um desafio também para a questão da inserção no mercado de trabalho. Pensando hoje, por exemplo, nas oportunidades que muitas agências internacionais têm aberto no campo das ciências sociais, dentro, por exemplo, do sistema ONU, existe uma série de oportunidades, né? E até mesmo a questão da mobilidade acadêmica, de fazer um pós, então, para tudo precisa, e eu acho que é um desafio e é aquilo que se espera, né? Depois tem a questão desses trânsitos, assim, né? Que passa desde a questão das redes de pesquisa, grupos de trabalho. Eu, ao longo do tempo, fui descobrindo a riqueza que é tu estar em contato com diferentes grupos de trabalho que estão aí, de alguma forma, te atualizando a todo momento com relação aos temas que são de interesse da tua pesquisa ou que são os temas da tua atuação, né? Onde tu atua. E aí, então, aqui tem uma diversidade. Eu acho que as ciências sociais, do ponto de vista assim, latino-americano, ela é riquíssima nesse sentido, né? Praticamente todo o PPG tem um ou mais 2 grupos de pesquisa e com uma grande possibilidade, e agora o advento, acho que da Covid nos ajudou também nesse sentido, de buscar, de ampliar até mesmo essas formas de participação e
de integração com outros grupos, né? E aqui eu recordo de novo a isso, assim, tem que rodar, tem que entrar em contato com as pessoas, tem que dialogar. Nos eventos, é tão importante assistir a conferência quanto o cafezinho que tu toma ali com alguém que está pesquisando alguma coisa interessante e tudo mais. Então, acho que essa capacidade, esses trânsitos, eles são cada vez mais requeridos porque cada vez mais a complexidade das coisas com as quais a gente tem que lidar, do campo, na pesquisa, né, elas exigem cada vez mais essa conexão com outras pesquisas e com pessoas que estão, às vezes, olhando para o mesmo objeto que tu está olhando com outro olhar. Isso, assim, é super enriquecedor e nos dá a possibilidade aí de muitas coisas, né? Depois tem a questão da ética, por exemplo. E aí a gente tem um desafio, eu sei que se fazem discussões com relação à questão da ética em pesquisa, mas cada vez mais isso acaba se impondo como uma prerrogativa muito importante. E aqui eu cito como exemplo, agora a gente está num processo de elaboração de um sistema de coleta de dados para que as unidades, digamos assim, que são vinculadas à congregação, coletem dados de imigrantes e refugiados. Numa complexidade enorme, assim, ter que lidar com legislação de diferentes países, de ter que entender a perspectiva disso, de ter que entender até que ponto esse tipo de dado pode ser coletado para pesquisa ou não. Então, esse é toda uma prerrogativa que se espera também das pessoas que trabalham nesse campo, principalmente porque, normalmente, na sociedade civil, um dos pontos de inserção é justamente o trabalho com populações mais vulneráveis, né? Mas não só. E aí existe uma série de questões, de requisitos que se exige que uma pessoa que vai se candidatar para, sei lá, fazer uma pesquisa ou que vai integrar um grupo de pesquisa, ela esteja muito ciente, muito a par e muito atualizada com relação a isso. Depois, outro desafio, acho que é a própria questão das tecnologias, né? É o manejo disso, né? Tanto das ferramentas de produção, de monitoramento, de análise, tanto aquelas tecnologias que a gente chama duras, assim, que são aquelas ferramentas que se dispõem aí para nós, quanto aquilo que são as tecnologias mais leves, que são essas habilidades, né, de se conectar com outros pesquisadores, de buscar formas de aproximação do teu campo e por aí outras formas, então, né? E aqui hoje, mais do que nunca, acho que a questão da tecnologia, eu não sei como é que era um tempo atrás, né? Uma vez, talvez, a gente só usar uma planilha de Excel já estava de bom tamanho, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem que entender, é obrigado, é jogado a tentar, pelo menos, dialogar e entender com essas formas de interação. Tanto olhando para isso como objeto de pesquisa, porque há uma mudança interessante aí, né, no campo de comportamento, e, enfim, quanto mesmo de produção de dados e de material que alimenta aí pesquisas e projetos e por aí vai. O outro desafio é a questão teórico-metodológica, né? Eu acho que o processo também da formação, ele também te ajuda a te situar, assim, né? Do ponto de vista teórico e do ponto de vista das metodologias, digamos assim, né? E aqui, quando eu digo, não é que depois profissionalmente tu vai usar aquela única metodologia com quem tu fez o casamento, digamos assim, né? Mas exige aí, acho que exige-se que o profissional saiba minimamente localizar, né? Onde se e até mesmo assim adequar às vezes os projetos nos quais está trabalhando para a metodologia mais adequada, para a abordagem mais adequada para aquele contexto que se está trabalhando. Mas contudo é sempre um grande desafio porque a gente sempre tende, né, a puxar para aquele lado mais confortável quando a gente maneja melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que profissionalmente falando, quando você está aí no mercado de trabalho, você tem que não só entender as perspectivas e por onde são construídos pesquisas, onde são construídas, enfim, os processos, mas também saber manejar com isso em alguma medida para poder aí dialogar, tá? Enfim, inserindo-se e transitando também por esses campos. No campo da atuação, enfim, da inserção em entidades ou em setores que trabalhem dentro dessa questão da sociedade civil, que não é necessariamente o âmbito acadêmico, aqui a gente está falando mesmo de organizações, existe também essa questão da militância, né, ou da relevância social do que se produz, que eu acho que também é um grande desafio, né, tanto do ponto de vista de quem é militante e se insere, quanto daquelas pessoas que não têm uma militância, mas que eventualmente se encontram dentro de um campo de atuação onde a instituição onde ela trabalha ou irá trabalhar é uma instituição militante em diversas áreas. Então, isso é
é uma coisa, e aí há sim um peso muito grande sobre qual é a relevância daquilo que tu está produzindo, afinal, para aquele público, como é que se impacta isso. Então, é tanto, não só a questão de como se produzir isso, mas de prever quais são os impactos que aquilo que tu produz vai ter naquela realidade que tu está atuando. E depois, fora tudo isso, tem toda a questão assim que cada vez seja demais, eu acredito que não seja só nesse campo de atuação da sociedade civil, mas a questão de saber captar recursos, de buscar financiamentos, de aprender a fazer gestão de projetos, de fazer gestão de pessoas e de equipes, também são habilidades que, além de tudo, né, se espera que um profissional tenha. E há também, acho que aí muitas oportunidades, assim. Aqui eu acho que falando agora do ponto de vista mesmo de atuação profissional, olhando assim para o ambiente onde a gente transita, tem surgido, eu acho que estão cada vez, está aumentando, digamos assim, aumentam as possibilidades de inserção. Então, aí vem tanto a questão, por exemplo, no âmbito das políticas públicas, de acompanhamento, monitoramento, implementação e fortalecimento de políticas públicas, que não são só políticas sociais, né? Hoje tem toda uma discussão sobre a questão das cidades, das tecnologias, né? E por aí vai, até mesmo em questão de segurança, né? Então, se exige também e se vê a possibilidade de inserção de profissionais aí nessa área. Ponto de vista sensíveis, como as questões ambientais, as questões migratórias, as discussões de gênero, né? A questão do consumo e uso de novas tecnologias, a questão das cidades, dos espaços sustentáveis, no âmbito da segurança, seja privada, pública, e até mesmo em termos de sistemas de inteligência, né? Então, são oportunidades que se apresentam porque há uma grande demanda por profissionais da nossa área para dar suporte para essas instituições que normalmente trabalham com esses temas, né? Tem ressurgido, por exemplo, a questão indígena, né? Há uma grande demanda e uma carência de pessoas que trabalham nessa área. E normalmente porque assim, são instituições que têm possibilidade de não pagar muito, digamos assim, né? E que pedem trabalhos mais pontuais, assim, não é necessariamente, não é aquela coisa de ser contratado por uma grande empresa, uma grande ONG que te vai dar todas as condições, mas normalmente a gente vê essa fragmentação, mas que por um lado é positivo porque abre a possibilidade de inserção e de atuação, né? E tem a questão do home office também, que eu acho que é uma questão nova que surge, né, e que nos dá... Eu botei home entre aspas, porque esse home não necessariamente tem que ser em casa, na tua casa, né? Acho que cada vez mais a gente entende que, principalmente quem trabalha com no nosso campo aqui com migração, a gente entende que às vezes o teu home não necessariamente tem que estar na tua casa, mas enfim, tu pode estar em outro país, tu pode estar viajando ou estando em outros locais, mas essa possibilidade de trabalhar a partir de um ambiente mais privado também não necessariamente, e aí talvez trabalhando com mais de um leque de, digamos assim, de produtos que tu tem aqui fornecer, entregar e produzir. Então assim, essa é um pouco da não só da minha experiência, que como eu disse é localizada, talvez seja até em certo sentido limitada com relação a outras trajetórias, mas eu acredito que são desafios que estão aí, mas que também são oportunidades para quem está pensando em eventualmente se inserir nesse campo. E é um campo enorme, assim, e que está cada vez tem crescido bastante e gerado muitas oportunidades de empregabilidade para quem maneja no campo, né? Quem transita pelo campo das ciências sociais, aí, nas suas modalidades, sociologia, antropologia, ciência política e esse desafio de dialogarmos é outra questão que talvez eu se colocar ali, mas esse desafio cada vez maior da gente não entender somente daquilo que a gente faz, mas de estar dialogando com outros campos das ciências humanas, como a questão da história, da geografia, né, e da literatura. Eu acho que tem um campo enorme aí também para isso, né, e esses hibridismos, digamos assim, tem um lado muito positivo que nos abrem também campos de atuação que não são os tradicionais das ciências sociais, né? Então, assim, para isso. Obrigada, Maria do Carmo. Foi, né, super profissional a sua aula, super organizada, super, né, umas reflexões muito pertinentes, muito ricas, e então vai ajudar todo mundo a pensar, né?
Então, eu acho assim que a gente podia passar para a Thaís, né? E depois no final a gente faz uma conversa mais aberta, né? Obrigada, Thaís. O que tu nos traz aí? Tá, joia. Ontem na apresentação eu fiquei um pouco perturbada quando a gente tem PowerPoint, a gente não enxerga as pessoas. Aí eu conectei aqui pelo Douglas, vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês pela outra. Parece para vocês? Não parece? Sim. Ah, parece, né? Como é que eu faço? Ah, deu. Então, algumas experiências, assim, né, relatar um pouco, porque a minha trajetória é a seguinte: eu cursei jornalismo e aí me formei em 2000. Está travando. Travou um pouco, Thaís. É. Opa, voltei. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Então. Sim. Ah, então, eu entrei no curso de jornalismo na PUC, concluí em 2006, e aí já no final eu descobri, enfim, dentro da área que eu queria percorrer um percurso acadêmico, e a interlocução que eu fazia na época era fortemente do jornalismo, da comunicação com a antropologia. E aí resolvi, então, eu terminei a graduação com 21 anos, resolvi migrar, então, para Ciências Sociais, também fazer o curso de graduação. E aí eu concluí, então, né, o curso de graduação, fiz o bacharelado e a licenciatura, também na PUC, e aí depois, posteriormente, mestrado e doutorado. Eu entrei nas Ciências Sociais em 2007, e desde 2009, então, eu venho trabalhando vinculado à área. O PowerPoint está bem engraçado, que parece um currículo. Então, né, caso alguém queira oferecer uma oportunidade de trabalho também, estamos aí. Brincadeiras, mas assim, a primeira atuação que eu tive, então, como socióloga, na verdade, eu era estudante, né, entrei no Instituto Métodos como analista de pesquisa, como estagiária da área, e fiquei um mês como estagiária. A colega que era efetiva na vaga saiu, né, foi para outra instituição, e aí eles me convidaram, então, se eu queria ser efetivada. Aí eu aceitei, então, fiquei entre 2009 e 2011 como analista de pesquisa no Instituto Métodos, né? Essas experiências que eu trago são muito marcadas, então, por possibilidades, né, de trabalho. A colega, por exemplo, que eu tinha para o cientista social, mas não só. A colega de trabalho que eu tinha, por exemplo, era formada em publicidade, então essa cargo analista de pesquisa, né, ele é amplo no sentido de aberto a áreas que trabalhem, né, com a questão da pesquisa. Ela se voltava mais para o mercado, eu, com o tempo, depois também entrou uma outra colega como estagiária que era das Ciências Sociais da URGS, e ela gostava mais dessa parte de mercado e eu gostava mais da parte política, né? Então atendia especialmente a pesquisas eleitorais e pesquisas de avaliação de administração municipal. Aí aqui eu coloquei no slide, né, basicamente algumas atribuições dessa tarefa, né? O desenvolvimento de instrumentos de pesquisa para coleta quantitativa de dados, análise de dados e elaboração dos relatórios qualitativos e quantitativos. E deixa eu só, desculpa, eu estou tentando ver vocês melhor. Deu. E a questão dos estudos qualitativos também é algo bastante significativo. A gente tem, né, uma interface também com outras profissões. Eu tive uma colega depois que cuidava bastante dos grupos qualitativos na mediação deles, que era psicóloga. Então também, né, tem essa possibilidade
não é restrita para quem tem formação em ciências sociais, né? Então, alguns colegas que estão na pós-graduação, que vêm de outras áreas, também é uma possibilidade de trabalho, né? Então, a gente, tanto o desenvolvimento, que é algo que quem está percorrendo uma trajetória acadêmica tem talvez uma experiência grande com as entrevistas em profundidade, né? Tudo depende da demanda desse cliente, né? O que ele quer saber. E esse olhar de que forma, que técnica é a mais adequada, né, para aquela demanda do cliente, e isso nós que viemos as ciências sociais, tanto academicamente quanto, né, desde a graduação, temos esse olhar, e eu acho que é uma parceria boa que também que se estabelece entre institutos de pesquisa e agências de publicidade, por exemplo, que às vezes são o contratante, né, fazem a mediação. Eu trabalhei uma vez numa pesquisa, por exemplo, para o arroz prato fino. Eles contrataram a agência nos contratou, e a gente então fez faz esse diálogo com a agência, indicando qual é a melhor forma então, né, de responder aqueles questionamentos que o cliente tem. Treinamento dos pesquisadores, né, a professora Lúcia na atividade da metodologia mencionou, né, que eventualmente fez essa coleta de dados, e como foi importante, no momento senti essa necessidade, a gente treinava os pesquisadores, então explicava o questionário, mas eu também senti essa falta de que algumas coisas às vezes davam errado e a gente não entendia, e o pesquisador explicava às vezes, mas também eventualmente não sabia, né, explicar o que ali não estava funcionando. Aí eu pedi para a empresa, disse, não, eu quero ir a campo também. Aí eu fiz pesquisa pro departamento de água, né? Como é que é o nome da empresa? Por DEMAI? Não, DEMAI é municipal, né? Para Corsã. E aí eu fui a Taquara, aí atendi a pessoa, fiz pesquisa nas regiões que eram conta social, assim, né? Então é bem interessante, foi muito interessante essa experiência também de ver como é que opera o questionário na rua, né? Como as pessoas encaram até eu pegar um disco. Por exemplo, eu citei que eu entrevistei pessoas que eram a conta social, né? Beneficiários. E aí, quando vem o disco da renda, as pessoas ficavam assombradas com aqueles números de renda acima de não sei quantos mil reais. Que alguém ganhava aquele valor. Ela disse, olha aqui, fulana, imagina se nós ganhássemos isso daqui. Todas essas coisas são dados interessantes para a gente pensar quando está elaborando um instrumento que vai à rua, né? Ali, o último item que eu coloquei eram os softwares que a gente usava na época, né? Sphinx, Excel, SPSS, a Maria do Carmo brincou, antes bastava saber um Excel. E é verdade, né? Há demandas que a própria... Eu entrei no Instituto sem saber utilizar, o principal software era o Sphinx, e aprendi, né, na prática, mas quem tem a possibilidade de conhecer esses instrumentos anteriormente, até verificar se são esses mesmos, né, que seguem sendo utilizados, é bem importante, assim, né. Bom, depois disso, dessa experiência, eu fui trabalhar, então, na PUC. A PUC eu fazia disciplina de estágio com a professora Rosângela, e aí, então, tinha que conseguir um estágio. E aí, ela mencionou na aula, né, um estágio que é voluntário, que era curricular. E ela disse, na PUC tem a Coordenadoria do Desenvolvimento Social, acho que é uma possibilidade de fazer o estágio lá. Eu entrei em contato para ser voluntária e, casualmente, eles tinham uma vaga aberta. E aí, a pessoa que me atendeu disse, manda teu currículo. Como eu já tinha uma formação concluída, né, era um técnico de nível superior, então, para qualquer área. E aí, a coordenadora, que é a professora Inês, do Serviço Social, se interessou exatamente pelo fato de eu estar cursando as Ciências Sociais, e eu era habilitada pelo cargo porque eu já tinha uma formação concluída, né. Então, eu fiquei entre 2012 e 2014. Ali, então, a gente trabalhava, especificamente com os projetos de extensão comunitária da universidade. Como a minha formação, que era para isso que eu fui contratada, né? Como a minha formação em andamento em ciências sociais, né, estava em andamento, a professora Inês, então, me pedia e me demandava essa questão da elaboração dos instrumentos para monitoramento e avaliação dos indicadores dos projetos de desenvolvimento social e assistência social e a gestão desses indicadores, porque a Coordenadoria do Desenvolvimento Social atuava na frente da extensão comunitária
da assistência social, porque mudou depois, né? Eu já tinha saído, mudou a regra da assistência social. E aí, antes, a universidade, a PUC, que é uma universidade, é uma instituição de ensino, podia incluir na sua filantropia atividade de assistência social. E aí que a coordenadoria entrava. Depois a lei mudou e aí tem que ser na atividade fim, né? Então, a universidade só pode fazer a filantropia em educação. E aí, então, a CODES, com o tempo, foi sendo desmontada, digamos assim. E aí tinha uma série de projetos de extensão e o relatório social também que era elaborado nesse setor. Então, eu trabalhava muito com esses indicadores para nutrir, né, o relatório social também. Eu representava, digamos assim, a coordenadoria no GT3S, que é o grupo de trabalho do terceiro setor. A minha representação era mais figurativa, digamos assim, né? Eu não tinha muito conhecimento da área, mas me foi muito relevante aquela experiência para conhecer mais o terceiro setor, né, na cidade. Então, existiam representações da instituição, né, Maurício Cerati Sobrinho, da FIJO, da Caritas, enfim, de todas essas instituições do terceiro setor na cidade, tinham representantes nesse grupo e ali se debatiam, né, estava se debatendo o marco regulatório legal na época, enfim, e aí eu acompanhei um pouco essas discussões, mas então como ouvinte, porque não tinha condições, né, não tinha conhecimento para contribuir mais ativamente. Então, os dois últimos pontos ali são o que eu trago de bagagem, que é interessante para quem quer se inserir, né? A Maria do Carmo falou bem melhor sobre isso, mas é conhecer, né, as normativas do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, né, e da assistência social. São conhecimentos, né, muito relevantes para quem quer se inserir nesse tipo de área, né, de instituição. Ali no final é os softwares, né, usava coisas bem simples, que é o sistema interno da PUC, que aí cada instituição, né, vai ter o seu quando tem, e usava PowerPoint, Excel para fazer relatórios, acompanhamentos. Então, nada muito, né, muita exigência em relação a isso, a recursos, né. Bom, depois eu fiquei 2 anos com dedicação, eu saí da PUC para fazer o mestrado, né, eu consegui a bolsa, e aí de dedicação exclusiva, então fiquei 2 anos fazendo o mestrado. Eu concluí o mestrado em março de 2016, defendi numa semana, na semana seguinte eu comecei na Copsol, né, que tinha, então, a frente da Copsol, né, uma das fundadoras era a professora Ruth, né, ela, que foi professora na PUC, mas né, eu consegui a oportunidade por uma indicação de um colega que tinha ido lá para fazer uma entrevista, acabou que não ia ficar, eu disse, Thaís, quem vai aí, quem me apoiou, né, que me entrevistou foi o Prado, que é esposo da Ruth, que também fez o mestrado ali no nosso PPG. Na Copsol eu fiquei poucos meses, porque eu terminei o mestrado com o objetivo de ser professora, né, de dar aula na educação básica, enfim, na oportunidade que tivesse, mas aí foi a oportunidade de trabalho imediata que me apareceu, assim, né, e que foi muito boa e muito rica, né, embora a questão ali não era nem a natureza do trabalho, era uma dificuldade de recursos, assim, porque essas instituições recebem, né, são pagas pelo DEMAB, que é pago pela Caixa, enfim, dá todo um projeto, então às vezes a gente ficava 40 dias sem receber, 2 meses sem receber, então era muito, muito difícil nesse sentido. Mas a experiência em si foi muito bacana, e é uma possibilidade, eu tenho colegas, né, a Juliana Trindade, que fez a graduação e o mestrado na PUC também, ela continua atuando, atua nessa área, né, como técnica social. É uma possibilidade bem real. Quem era a socióloga que coordenava a nossa equipe foi orientanda da professora Lúcia, a Amanda Sanches Alves, a Amanda que era então a nossa socióloga coordenadora, e aí tinha mais eu. O que a gente fazia, né? Então, era um trabalho contratado pelo DEMAB, o objetivo era o levantamento socioeconômico da Vila Dique e uma comunidade chamada Moradas do Sol, bem próximo ao Sambódromo, com o objetivo, então, né, de encaminhar o reassentamento. Quando eu entrei, toda a parte de
socioantropológica, digamos, da comunidade, o desenho da DIC, tudo já tinha sido feito, né, anteriormente. Eu atuei muito mais, então, nesse contato com as pessoas, então a gente andava, a extensão da DIC, caso vocês não façam muita ideia, a Vila DIC é uma rua, assim, né, comprida e batida de 2 quilômetros. E as pessoas, então, moram ao longo, né, dessa estrada, digamos assim. E a gente percorria, então, esses 2 quilômetros, ia contatando as pessoas, levando algumas demandas delas, né, para o DEMAB e, né, fazendo esse diálogo em relação ao reassentamento. As casas para onde, então, as pessoas seriam, que eram destinadas para esse reassentamento, né, como é chamado, estavam em processo de conclusão, então tu tem que definir com as pessoas quem vai morar onde, quem tem prioridade de ficar no andar de baixo, quem vai para cima, filhos, cachorro, enfim, todas essas questões, então, de mediação nós fazíamos. Depois disso, então, eu falei para vocês que o meu foco era trabalhar como professora, surgiu a oportunidade de fazer uma seleção para professora substituta do IFE. Então, eu fiz a seleção no IFE Sul, para dar aula em Sapiranga, e aí também eu era emprestada, depois, aí eu fui aprovada, enfim, em junho de 2016, fiquei 1 ano lá, atuando em Sapiranga e Novo Hamburgo, né? Aí ali eu listo as disciplinas, né, que eu era responsável lá nesses 2 campos. Tinha, então, cursos de eletromecânica e informática do ensino médio integrado, então era educação básica, e eletrotécnico e mecatrônica no subsequente, então para quem já tem o ensino médio concluído. Aí eram disciplinas de sociologia do trabalho, relações humanas do trabalho. E ali eu tenho também eu atuava em Novo Hamburgo num projeto que era uma parceria com a prefeitura do município, de Proeja FIC. Então, eles faziam, os estudantes faziam as disciplinas do ensino fundamental, na modalidade de jovens e adultos no município, e faziam um curso profissionalizante conosco, né? Quando eu entrei lá, já estava em andamento, fazia alguns meses, assim, que era o curso de agente de projeto social e seu papel na comunidade. Quando me entregaram isso, eu digo, gente, mas que função é essa? E aí fui pesquisar. Na época, me amparei muito no material que a professora Lúcia trabalhava com a gente numa disciplina que tinha na graduação de elaboração de projeto social, algo assim, né? E aí aquele material foi onde eu retomei ele, estudei para conseguir, então, trabalhar com os estudantes. Esse curso, a temática do curso, era uma escolha deles, foi feito na escola, né, uma pesquisa, enfim, com eles, e os estudantes escolheram essa área. Mas eles também não tinham muita certeza do que era, eles queriam atuar nas suas comunidades de alguma maneira, assim, e foi um trabalho muito, muito bacana. O último tópico ali é a exigência, né? É uma seleção para substituto simplificada, cada IFE tem as suas regras, o IFE-RS tem, por exemplo, avaliação de currículo, o IFE Sul só se passa de 10 pessoas, daí fazem uma avaliação de currículo, né? Pontuação acadêmica mesmo, tem artigo, tem experiência, senão vai todo mundo para a prova prática, e aí, enfim, né? Só exige a licenciatura, não precisa ter pós-graduação. Eu mencionei na época, eu brinquei com o Roque, porque foram 6 pessoas que fizeram a avaliação, as únicas aprovadas, que tem uma nota de corte 7 ou 6, não me recordo, fomos eu e uma colega da PUC. Eu disse, só os alunos da PUC foram aprovados, os outros não ficaram nem acima da média, né? E aí, né, eu apresento, então, o que eu estou fazendo agora. Desde 2018, então, depois que eu terminei o mestrado, eu estava no IFE, aí fiz a seleção do doutorado, eu tenho bolsa, que a gente chama bolsa parcial, né? E aí, desde fevereiro de 2018, eu atuo no SESI. Né? O SESI tem um ensino médio de jovens e adultos, né? Tem escolas de ensino médio regular, mas tem a educação de jovens e adultos, que é na modalidade EAD. Nós temos hoje 18 polos no estado,
onde os alunos tinham, né, até o ano passado, um encontro semanal presencial, e 80%, né, as disciplinas da Base Nacional Curricular Comum são na modalidade EAD. Então, a sociologia é comigo nesses 18 polos. Eu tenho esse semestre em torno de 3.500 alunos, então, distribuídos no estado todo. Né, a gente utiliza, então, a plataforma Moodle. Eu só tinha conhecimento do Moodle como estudante na PUC, né? Mas quem tem já experiência de usar, também é uma oportunidade bacana, né? É um diferencial, digamos assim, né? E quem tem experiência com a educação de jovens à distância também é algo significativo. O que eu posso dizer, assim, né? Eu tenho muitas críticas, eu acho que talvez todos vocês tenham a educação à distância, né? Ela tem muitos limites, assim. No entanto, é uma oportunidade de trabalho cada vez mais frequente, né? E tanto para a educação superior como para a educação básica nessas modalidades. Então, a gente, né, precisando trabalhar, é uma oportunidade real e também uma oportunidade de fazer um trabalho de boa qualidade, embora com limites, né, da própria possibilidade de trabalhar à distância que essa possibilidade nos coloca, né? Aqui no último slide, eu coloquei outros espaços que eu me recordei, assim, não são experiências que eu tenho, mas são coisas que eu tenho observado que têm surgido, né? A atividade de conteudista, também relacionada com essa modalidade de educação à distância, tem aparecido muito, né? Pessoas, como que diz, editoras procurando professores, né? Conteudistas, então, para elaborar esses materiais. Tutor EAD. Ali no SESI, o professor, ele atua nessas duas frentes, né? E que eu acho mais correto, porque o atender o aluno também é atividade de professor. As universidades, em geral, criaram essa função de tutor para precarizar ainda mais, né? Então, o professor faz só algumas coisas e aí a resposta ao aluno e a correção das atividades de avaliação é feito por um tutor. Aí tu paga menos para esse tutor, mas, né, acaba sendo também uma atividade de professor, né? Não deixa de ser, embora salarialmente e simbolicamente não tenha a mesma valorização. A área da assistência social também, né, tem acolhido. Eu vi que a Bruna Coerich está na atividade. A Bruna tem uma experiência super vasta nessa área. Se puder também contribuir, seria ótimo, né? Educador social, a gente tem alguns amigos, tem técnicos sociais, coordenadores de equipe, né, coordenadores de Casa da Juventude, enfim, tem outras frentes aí que tem sociólogos, que tem cientistas sociais atuando e que tem ligação com assistência social. Eu peguei agora, eu ia colocar aqui, não tinha achado, e agora eu achei um pouquinho antes da atividade. Tem um perfil no Instagram que começou a me seguir, não faz muito, que aí eu conheci, que diz assim, cientistas sociais no BR. É o nome do perfil. E aí é uma pessoa que criou projeto que convida cientistas sociais para conversar sobre as diversas trajetórias profissionais. Ali eu achei bem interessante, porque eu tinha eu vi uma pessoa que contava da sua experiência numa empresa, e a gente falava já desde a graduação, né, que empresas são possibilidades, enfim, e de que forma que o sociólogo pode atuar, o cientista social de maneira geral numa empresa para contribuir, para, né, desenvolver alguma atividade que seja pertinente. E ali tinha uma pessoa que relatava um pouco essa experiência. Eu achei muito bacana esse perfil, por isso depois eu coloco ali também no chat. Era isso, gente. Obrigada pelo espaço, e aí vamos conversar. Obrigada, né, Thaís? Foi muito interessante acompanhar a tua fala e os elementos que trouxeste para a gente pensar e conhecer essas possibilidades de trabalho e a riqueza que tem aí de conhecimentos. Eu acho que, assim, eu vou abrir para questões, se alguém quiser, não sei o tempo aí que a gente tem, mas eu acho que a gente tem que aproveitar, né?
Eu só queria colocar uma questão assim que aparece nas duas falas muito importantes assim, de que a gente não se feche em torno de um perfil único, né? Por mais que a gente tenha uma temática que nos interessa, que a gente tenha uma formação, que a gente se especialize, estar aberto a experiências, né? Quer dizer, a gente, quem leu Boltanski, né, e sabe no final do século XX o que aconteceu, né, com essa precarização do trabalho, mas não só a ideia, né, das redes que tu não tem mais a ideia só do emprego para toda a vida, com um cargo definido, né? Então a gente não vai achar mais o cargo de sociólogo nos esperando lá para ser contratada, né? A Bruna mostrou aqui também quando ela falou no nosso mesa que a gente teve sobre o lugar de trabalho. Então, na realidade, isso acontece em todas as áreas, não é só com as ciências sociais. A gente é que cria o nosso espaço de trabalho ao longo da trajetória. Então, ter trabalho significa estar trabalhando, quer dizer, tem que sair atrás. Quando tu está no campo, e aí tu consegue ter mais chances de ter novas oportunidades. Então, não recusar aquilo que não é exatamente o perfil que tu imaginava, porque vai ter descobertas ali, vão ter novas redes que vão ser criadas, habilidades que vão ser aprendidas, e que isso agrega para, né, a longo prazo, sempre a gente vai aproveitar aquilo ali e vai ser, vamos dizer, a nossa porta de inserção em outros espaços de trabalho, né, e profissionais e mesmo de formação. A ideia também da formação constante, aprender, né, novas habilidades, aprender, por exemplo, a trabalhar com ferramentas que nem sempre os cursos de formação básica dão. A gente tinha, né, aquela disciplina de projetos sociais que depois foi extinta, mas hoje em dia a gente tem 1000 recursos para buscar essa formação mais técnica, né? Programas de gestão de projetos, programas de, né, ou outras habilidades que eu acho que a gente tem como buscar, né? A gente tem já o know-how de como buscar. Então, acho que é essa, para mim, que fica a lição mais básica de toda essa nossa conversa hoje, é essa ideia de não ficar esperando. A gente que tem que criar e mostrar o que a gente pode fazer. Às vezes isso leva um tempo. A gente entra numa... E isso aconteceu com todos nós. Na minha trajetória também foi assim. Mesmo tu entrando num lugar onde dizia, estamos procurando um sociólogo, tu vai ter que descobrir, ou um antropólogo, tu vai ter que descobrir o que fazer lá. Não está tudo pronto, né? Então, essa militância, né, em relação ao que a gente pode contribuir e qual é o nosso perfil quando é um trabalho em equipe, geralmente é, né, multidisciplinar, o que a gente pode agregar com a nossa formação, né? Mas a rigidez, eu acho que é a inimiga absoluta, né, de qualquer inserção profissional. Acho que esse é o grande aprendizado também que a gente tem, coisa que o mundo acadêmico tem exatamente, vou dizer, uma postura ao contrário, né? A ideia não é de rigidez, mas de foco, de especialização e de aprofundamento em certos temas. O mundo profissional é um contrário, quer dizer, não quer dizer não ser, a questão não só de eficiência, mas a questão também de ter assim uma precisão do que faz, né? Uma capacidade, mas também mais flexibilidade. Eu acho que é isso, as demandas externas e como contribuir e retribuir o que tu tem como produto do teu trabalho. Mas então, acho que é isso. Vamos aproveitar a conversa das pessoas aí, de quem está participando, quem quiser colocar. Quem é que quer? Enquanto ninguém fala, só queria fazer um link entre a fala da Maria e a professora Lúcia, que é, eu me lembro também dessa disciplina que a Lúcia sempre dizia, olha, recursos tem, faltam bons projetos, né? E isso eu nunca esqueci, a Maria trouxe um pouco isso, né? Alguns instituições internacionais, inclusive, né, que abrem editais, que têm recursos para se desenvolver bons trabalhos, né, e que também fazem essa interface com a pesquisa acadêmica, né, só que tem que saber fazer um projeto, tem que fazer um projeto bem feito, né, esse eu acho que é um dos nossos desafios também, né, como cientistas sociais. E nesse âmbito, assim, eu ia te dizer assim, que acho que também é uma outra questão
questão importante, que é, uma vez a gente pensava assim, em trabalhar internacionalmente, que tu tinha que ir de mala e cuia para onde tu tem que ir, né? Mas hoje tem muitas oportunidades de tu fazer eventualmente algumas viagens, mas de continuar morando onde tu tá e fazer trabalho de qualidade e com aquela possibilidade maravilhosa de aprender um monte com outros contextos, assim, né? E de inserir-se em outras áreas. E eu acho que uma outra questão, eu estou vendo aqui, nós somos um bom time de mulheres aí, sem querer. Eu acho que talvez a gente hoje talvez enfrente um pouco menos de dificuldade, assim, mas elas existem ainda, assim, né? Acho que existe ainda uma normatividade que é, né, o padrão do antropólogo, do sociólogo, do homem branco, né, com aquele perfil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma grande virada também nesse sentido de possibilidades de inserção profissional, né? Onde as mulheres aí estão tendo uma grande participação, eu acho, inclusive trazendo modos e contribuições diferentes de inserção em campo, de atuação nas instituições. Eu acho isso muito bom, assim, acho que a nossa... Eu tô um pouco mais velha, mas eu tô vendo gente bem jovem, acho que a geração de vocês ali tem grandes desafios ainda, mas já pegou, acho que um período, né, professora Lúcia, talvez mais flexível no sentido, assim, das questões de gênero também. Eu tenho uma pergunta, na verdade, não sei se é bem uma pergunta, acho que é mais uma busca por conselho, desabafo, assim, que é o seguinte, eu tenho bolsa integral desde o mestrado, né, e no doutorado também com bolsa integral. Então, às vezes, eu tenho essa insegurança, assim, e um pouco a sensação de estar um pouco muito distante, né, desse mercado de trabalho formal. E aí, quanto mais se aproxima do término, mais a gente vai ficando ansiosa no sentido de que, bom, eu tenho bolsa exclusiva, então não posso buscar trabalho agora, eu só vou poder buscar trabalho quando eu finalizar o doutorado. Mas eu vou finalizar o doutorado e vou para onde, sabe? Começo de onde? Porque o meu receio é que eu acho que o meu plano atual, né, com 2 anos de doutorado, é bom, eu vou terminar e vou aceitar o que tiver que trabalhar, porque preciso pagar as contas, né? E aí eu fico com muita insegurança nessa relação de, bom, acabou, onde eu começo, por onde eu procuro, para que área, porque vocês trouxeram coisas muito importantes sobre a trajetória de vocês e muito diversas, assim, que amplia essa visão da gente, porque, bom, então, de repente, ali é uma opção para eu ir, ali também, né? Mas, enfim, é mais um desabafo, assim, não sei o que fazer depois daqui. Porque eu fico nisso de, bom, eu tenho uma trajetória, mas uma trajetória sobretudo acadêmica, né? Então, eu não sei, eu fico com medo de que o mercado de trabalho talvez não esteja procurando pessoas mais que já tenham uma trajetória no mercado de trabalho formal. Aí queria ouvir um pouco de vocês sobre esse onde começar. Olha, eu diria assim 2 coisas, Suliane. Assim, em primeiro lugar, acho que eu também já passei por um momento assim, mas o título em si ele é a cereja do bolo, na verdade, né? As pessoas não te contratam porque tu tem um DR na frente, elas te contratam pela tua trajetória, pela tua experiência e, sobretudo, pelas soluções que tu pode aportar, né, dentro do contexto onde tu está tentando se inserir. Eu vejo o cientista social assim como uma caixa de ferramentas, assim. A gente, felizmente, tem isso, né? A gente tem a formação que nós temos nos dá essa possibilidade, né? Nós andamos sempre com uma grande caixa de ferramentas e que trazem e têm possibilidade de trazer solução para muitas questões, desde do setor privado até o setor público e por aí vai, né? Então, eu acho que é aquilo que talvez eu falava antes, assim, talvez é um pouco já nesse período e se impulsionando um pouco para fora e buscando conhecer pessoas, estabelecer redes, né? E buscando o teu lugar, assim, né? Porque, de fato, se esperar para quando tu está com DR, talvez é complicado. Tem que ter toda a questão das exigências que, para quem tem uma bolsa integral, existem e tudo, né? Mas acho que esse sair para fora ele é muito importante, assim, né? Dar uma aventurada, assim, para mais ou menos já ter um plano de saída, de desembarque, né? A viagem é gostosa, mas em algum momento o avião aterriza. O avião aterriza, e aí é aquela coisa, né?
Quando vocês estão fazendo doutorado, mestrado, vocês nunca mais na vida vão ter esse momento para pensar só sobre aquilo, né? Só sobre aquela questão que está construindo. Então, é um privilégio isso, né? A gente tem que usufruir disso sem medo, tá? É para isso que é feito, por isso que a gente pode se aprofundar naquilo, né? Agora, como tu tá também inserida num campo, né, de pesquisa que tá políticas públicas que tem a ver com vários agentes e tudo mais, começa a navegar por aí, entendeu? Tu tá qualificada dentro dessa área, tu conhece esse universo, tu tem, né, um aprofundamento de estudo sobre isso, então começa a bibliotar onde tem, quais são esses diversos agentes que atuam nesse teu campo de pesquisa, que podem ser interlocutores, que podem começar a descobrir por onde é que, né, os editais, os projetos, as possibilidades que tem, porque, bom, tu é a pessoa especialista naquilo. Acho que, então, fazer valer neste teu próprio campo já é um caminho, assim, né? Mas depois, bom, a abertura tem a ver também com aquilo que eu disse. Não se abster de experimentar coisas diferentes, né? Porque a gente vai agregando, né? Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre mercado de trabalho no terceiro setor e era bárbaro, as combinações de coisas que tinha ali, assim, as demandas que tinham na internet, né? Só de oferta de trabalho no campo do terceiro setor. Isso já faz tempo e tal, mas agora tem outros mecanismos para essas demandas, o que não vai achar necessariamente ali, ó, procuramos cientistas sociais, mas tem que ver onde é que eu posso me candidatar como cientista social para diversos tipos de atividades e tal. Então, é fazer valer essa tua formação, a tua formação acadêmica, como uma qualificação para o mundo do trabalho. Pois é, eu contribuiria contigo, Suliana, no sentido, primeiro, não sofre por antecipação, né? Ainda falta 2 anos, pensa assim que é bastante, eu acho que é um pouco do que a professora Lúcia disse, né? Aproveite esse privilégio de poder se dedicar exclusivamente a fazer isso. Ao mesmo tempo, né, eu acho que tem duas questões. Uma, esse teu medo de estar tanto tempo fora, né, do mercado de trabalho, ele pode se mostrar uma questão, assim, uma dificuldade ou não. Também depende muito do olhar de quem vai te contratar, né? Eventualmente, depois tu vai para buscar alguma oportunidade, a pessoa vai achar uma maravilha que tu vem da academia, ou a pessoa vai achar, isso aí vem da academia, não sabe nada, né? E aí tu não tem como controlar essa variável, né? Depende do outro. O que tu pode fazer no meio do caminho? Eu acho que é definir, isso eu converso um pouco com o Douglas, que tem uma situação mais ou menos parecida com a tua, teve algumas experiências nesse meio entre mestrado e doutorado, mas também está bastante tempo com essa dedicação exclusiva, que é pensar num foco, assim, eu, né, trabalhei em várias coisas, mas eu queria ser professora, né, e aí, como diz a professora Lúcia, me coloquei flexível para a oportunidade que surgiu, busquei aproveitar ela da melhor forma, mas sempre olhando para a questão, né, da docência, da forma que aparecesse essa docência, educação básica, né, algum outro formato, curso superior ou não, enfim. E aí, o que tu pode... Bom, depois que tu definiu o foco, o que tu pode fazer, mesmo com a tua dedicação exclusiva, para se preparar? A Thay, que comentou em algum trabalho que professora de cursinho popular, né? Por exemplo, eu quero ser professora. Tu dá aula num cursinho popular que te ocupa uma vez por semana, por exemplo, é uma experiência que tu tá ganhando, é um traquejo de sala de aula que depois, quando tu for fazer uma avaliação, uma prova prática, tu tem. Né? Então, bom, você quer ser professora, são experiências que não vão inviabilizar a tua bolsa, não vão ser um entrave para a tua dedicação exclusiva para o doutorado, né? Mas que vão te qualificando. Bom, eu quero trabalhar com organizações da sociedade civil, qual é a legislação que eu tenho que conhecer, qual é né, como é que eu me insiro? Muito burguesiana nesse sentido, né? Quais são as regras desse campo? É assistência social? Assistência social tem, né, uma série de normativas, de forma até de tu te comunicar, e tu vai numa entrevista, tu usou as palavras certas, a pessoa já vê que tu conhece aquele campo. Então, eu não tenho experiência, mas eu conheço o campo, talvez já te abra alguma porta, né? Ter algum foco e ao mesmo tempo, claro, tá aberto para outras experiências que possam vir, mas eu acho que é interessante. Posso só comentar o que a Thaís colocou agora? Que isso é muito verdade no sentido de que, bom, eu também tenho bolsa integral no doutorado
E esse ano, por diferentes motivos, eu tive que buscar também uma renda um pouco extra para complementar. E também porque eu sempre tive esse desejo de estar em sala de aula e eu sentia que a pesquisa me tirava um pouco, sabe? Esse foco. Então, até para não deixar essa faísca morrer em mim, eu busquei, então, ser professora no cursinho popular. Também estou dando aula particular de diferentes temas que eu nem imaginava que eu era capaz de fazer. E está sendo muito positivo. Uma hora na semana, claro que está me dando uma renda também, mas é onde eu estou me encontrando também nesse sentido. E é uma experiência muito agregadora, assim, nessa minha caminhada, digamos assim. Então, estou tentando, de diferentes formas, agregar tanto a pesquisa quanto essa minha vontade de estar em sala de aula. E eu acho que aos poucos a gente vai, né, se encontrando nesse caminho, enfim. Eu queria comentar sobre isso, Lúcia. Eu não consigo ver se tem alguém inscrito, porque eu tô no celular. Aí tu me avisa se eu não puder falar. Não, pode sim, tá? Pode falar. Não, na verdade, eu queria, assim, parabenizar, né, as meninas, muito bom, assim, conhecer essas outras trajetórias também, né, de pessoas que também circulam, assim, entre a academia e o mercado, com muitas aspas no que é esse mercado, né. Mas eu queria comentar um pouco isso que a Suliane, desculpa se a pronúncia está errada, falou, que é bem interessante, assim, acho que a Thaís traz um pouco desse aspecto, que a formação mais restrita acadêmica, ela pode ser tanto um empecilho quanto uma coisa boa, a gente não tem muito como saber. A grande questão, e eu acho que eu falei isso, falo isso, né, eu também falei na disciplina que eu fui falar ali com a Lúcia, né, do pessoal do estágio, falo sempre, é a gente aprender a se vender, com muitas aspas no se vender, mas acho que a gente que vem das ciências sociais, a gente tem um pouco de crítica a essa ideia de construir um currículo voltado para a empregabilidade, voltado para o mercado de trabalho, e aí acho que às vezes a gente não consegue se candidatar a vagas e se colocar disponível e capacitado para aquelas vagas. Então, não necessariamente estar só no doutorado, só na academia, não faz com que tu não tenha outros tipos de experiências, de militância, enfim, de atuação, né, enfim, de organização de eventos. A gente tem outras experiências, mesmo quando a gente está com dedicação exclusiva, de grupo de pesquisa, de atuação, mesmo dentro da área acadêmica, mas quando a gente vai construir um currículo, a gente não coloca aquilo de uma forma que faz sentido para o mercado, né? Então, também é sempre uma dica que eu falo, o currículo é algo muito importante quando a gente vai construir. Estudem um lugar para onde vocês vão mandar o currículo e construam um currículo pensando no que você já fez, mas de um jeito que faz sentido para aquela área. Então, bom, eu organizei o seminário discente, né? Se eu colocar lá, organizei o seminário discente, talvez não faça tanto sentido, mas se eu colocar experiência em organização de eventos, faz mais sentido, assim. Então, também é um pouco de costurando um pouco dessas nossas experiências, assim, né? Enfim, só para contribuir um pouco. Legal, é isso. O currículo para o mercado não é o currículo Lattes. É bem isso. Tá? Mas eu acho, assessora, não sei se é excesso de confiança, mas eu acho assim que uma pessoa que faz esse processo das ciências sociais está apto para muita coisa. Talvez não vai estar a vaga escrito lá, procura cientista social, acho que nunca, até agora eu nunca vi nenhuma vaga, assim, a não ser assim, alguma chamada mais específica. Mas, fora isso, talvez é essa questão de se inventar profissionalmente, né? Talvez que nem se aprove, talvez não começando por aquilo que é o meu xodó, digamos assim, em termos de campo de pesquisa, em termos de interesse, mas talvez assim se dispondo a essa flexibilidade. Eu acho que se a gente não tem, talvez a gente conheça ou veja até mesmo para as instituições, e aí eu falo até para as empresas, para o setor público, a gente consiga ver e ter uma perspectiva que outras pessoas não têm. Isso é uma vantagem que tu tem quando tu vai concorrer numa vaga de trabalho, né? Tu consegue olhar para a máquina pública diferente da forma como uma pessoa que, sei lá, terminou outro curso, veio de uma outra área, consegue olhar. E eu acho que essa é uma vantagem também que tem que se aproveitar, usar, tem que saber usar no certo sentido, né? E nessa área pública que eu lembro assim, hoje tem muita possibilidade de inserção, por exemplo, a Defensoria Pública da União tem ampliado assim para um contingente maior de profissionais, né? Ministério Público, praticamente hoje todas as organizações públicas entendem o papel que alguém das ciências sociais pode desempenhar dentro dos processos que ele desenvolve, né? E aí é um pouco assim, como eu disse assim, ver, bom, eu quero
quais são as habilidades que eu ainda tenho que desenvolver, que o doutorado não estão me dando, mas que eu preciso já começar a desenvolver pensando nessa inserção futura. Né? Exato. Isso acontece com qualquer área, tá? É isso que eu acho que não é uma fraqueza das ciências sociais, ao contrário, nós temos uma riqueza em relação a isso, porque a gente, como diz, a gente está apto a aprender qualquer coisa, né? Quando a gente sai das ciências sociais, a gente aprende qualquer coisa. Na realidade, a gente sabe se situar em relação ao mundo, é isso que a gente tem que exercitar mais, né? E com quem que a gente está falando, isso, achar o tom certo, o currículo certo, né? A dominar a linguagem, né? E isso aí, bom, a gente aprende dentro do próprio curso das ciências sociais, o aprendizado do mundo social, a gente domina isso, né? Então, saber navegar nesse mundo social é isso que a gente tem que, se dar conta de que a gente sabe, né? Parar de se intimidar tanto e aprender alguns recursos práticos que facilitam isso, mas não se intimidar e a crítica que talvez a gente tenha ao mundo em termos acadêmicos. Claro, isso é fundamental, a crítica política e a crítica também, né, em termos de posicionamento político e tudo mais. Mas a gente não vai ser revolucionários no mundo do trabalho, a gente vai trabalhar e fornecer alguns, né, quer dizer, dentro de uma certa posicionamento político e ético do que é aceitável, do que não e tal. Bom, a gente vive neste mundo, né? Não vai sair dele para trabalhar, a gente vai ter que saber dialogar com esse mundo. Eu falo por experiência própria, porque eu trabalhei como pesquisadora de mercado, né? E isso me perguntava, eu saí da graduação na década de 70, 80, e entrei numa empresa de publicidade. E, na época, aquilo era uma violência para mim. Eu disse, meu Deus, estou me vendendo para o capitalismo, entende? Mas, bom, eu aprendi ali, foi muito rico, no sentido assim dessa flexibilidade. Cada vez era um tema diferente, uma questão diferente, eu tinha que equacionar como pesquisar aquilo com os recursos que eu tinha e tinha que traduzir essas respostas em algo que fosse útil para os clientes, digamos assim, né? E isso aí dá um pique na gente, que a gente sabe, né? Até hoje eu recebo pedidos de consultoria, né? Entende? Eu estou dentro da universidade, da academia e tal, e eu recebo constantemente, assim, esporadicamente, na realidade, mas já fiz trabalhos assim, né, em áreas bem variadas, e eu acho que, então, esse formato também das consultorias é o que vai também abrindo possibilidades para a gente começar a mostrar o que a gente é capaz e isso criar novas demandas, tá? Eu acho que isso também é importante, né? As coisas não são estanques. É uma contribuição para a conversa sobre se vender para o capitalismo. Eu quero ser comprado pelo capitalismo. É isso. Nesse tirar. Mas eu queria fazer uma contribuição que acho que alguma disciplina, ainda na graduação, né, no nosso período de graduação, se discutia muito essas questões, né? Nós tínhamos várias disciplinas que possibilitavam isso. Em algum momento eu tive acesso, e alguém talvez saiba também, que nos Estados Unidos é bastante comum sociólogo e empresas, né? Inclusive nesse lugar que no Brasil psicólogos trabalham, né? De análise organizacional, ambiental, de, enfim, melhorar o ambiente de trabalho. E eu acho que, de fato, a gente tem uma formação que possibilita muito esse tipo de análise. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem uma luta política para conseguir conquistar esses espaços, né? E aí, sim, vai depender de toda a maneira que o sociólogo vai se colocar no mercado. Tudo isso que foi conversado agora, né? Mas acho que é um espaço que tem um mercado muito amplo, né? Que ainda, enfim, quando o mercado descobrir, né, as benesses do sociólogo, a gente vai ter muito emprego. Vai ter muito problema daí. Está descobrindo, isso está acontecendo. Já está acontecendo. Se for pegar os sites de emprego lá dessas grandes agências de emprego, tem vaga para sociólogos sempre, tá? Agora, antropólogos também estão super agora na moda, ter antropólogos em vários lugares. E acho que a gente tem que... E onde existe qualquer tipo de trabalho na área social, falando técnico social, educação, a questão de comunicação, políticas públicas em todas o seu leque de possibilidades, saúde. Bom, é que a gente tem que, vamos dizer, ficar atento e, ao mesmo tempo, se adaptar a essas
possibilidades para, depois de estar dentro, quer dizer, é mais possível de tu fazer aquilo ter a cara das ciências sociais. Mas tu tem que estar lá dentro, tá? Tem que primeiro ser aceito. Sim, Lúcia, até a gente está organizando o seminário discente da URGS e a gente entrou em contato com 2 profissionais, vai ter uma mesa parecida, assim, e aí uma, infelizmente, não fechou a agenda, mas é uma socióloga que trabalha no Google, que a gente estava super, assim, a fim de ouvir o que faz a socióloga do Google, mas vai vir um sociólogo que trabalha no Itaú, na gestão da Fundação Itaú, como sociólogo. Então, a gente também, enfim, acabou pesquisando e chegando a essas pessoas que trabalham em áreas que a gente nem se dá conta que tem sociólogos trabalhando, né? A gente está super curioso, assim, né? Também para descobrir um pouco isso. O Rafael queria falar? Só salientar também, né, um pouco para comentar a questão que a Suliane trouxe, enfim, e pegando o gancho da Maria e da Thaís, além de ter as competências que a gente tem, né, eu acho que uma outra questão que já foi falada aqui que é fundamental são os contatos, né, as redes. Muitas vezes vagas surgem e justamente talvez por algumas delas não explicitarem, né, o desejo por ciência social, enfim, as pessoas não ficam sabendo, né, a gente não fica sabendo. E aí, então, acho que destacar a importância de um movimento que a gente vem fazendo no PPG e também no seminário discente, já esse é no mínimo o 2º ano, que é o de trazer os egressos e as egressas do PPG para discussão, né, com as pessoas que estão no PPG, porque eu acho que isso é uma forma fundamental de possibilitar que essas redes sejam construídas, né? Então, de repente, daqui a pouco, bom, eu já estou inserido no mercado de trabalho e eu fico sabendo de uma vaga num setor parecido com o meu, ao lado do meu, na mesma organização na qual eu estou, né? Mas muitas vezes eu não passo essa informação adiante, né? Então, não só eu correr atrás de vagas, mas eu também avisar colegas e ex-colegas, né, quando eu descubro que uma possível vaga está aberta, né? Quando uma possível demanda está aberta. Então, acho que manter e cultivar essas redes entre estudantes, ex-estudantes, né? Eu acho que é um processo que é fundamental também. Né? Se a gente vamos pegar só os eventos que a gente fez na graduação e na pós-graduação, né? As falas hoje da Maria do Carmo, da Thaís, a fala da Luara no outro e da Bruna, né? E do colega, não me lembro o nome dele agora. O Guilherme. O Guilherme, né? Quer dizer, essas 5 pessoas são pessoas que já passaram por várias funções, né? Já tiveram várias ocupações em vários tipos de organizações, público, privado, empresa, né? Em várias áreas, né? Mais vinculada à pesquisa, mais vinculada à docência, etc. Então, se eu tenho contato com essas 10 pessoas, eu tenho a possibilidade de ficar sabendo sobre a eventual abertura de vagas em muitos lugares. Né? Então, eu acho que aqui também é importante um certo, não sei se, né, de uma certa forma, um certo espírito de corpo, né? Ou seja, nós não só nós lutarmos pelo nosso espaço, mas quando a gente fica sabendo de uma outra vaga, né, passar essa informação adiante aos colegas e aos ex-colegas para que eles também ocupem, né, esses espaços, até porque principalmente no período inicial de inserção profissional, mas cada vez mais isso está valendo para todo mundo, a nossa permanência em vagas ela é incerta. Né? Então, hoje eu não estou precisando daquela vaga, mas talvez amanhã seja importante que a pessoa que eu indico hoje esteja lá dentro para ela poder me indicar uma vaga no futuro, se eu vir a precisar. Né? Então, acho que isso é um movimento, né, que eu acho que é fundamental, de construção de rede, de espírito de corpo, sei lá. Mas, enfim, da gente lutar não só por conseguir vagas para nós, né, pensar não só na nossa inserção, mas também na inserção dos colegas, né, e ex-colegas. Pegando o link do Rafael, eu queria mencionar o próprio campo da assistência social, né? Quando a gente estava na graduação, nós tínhamos o Santiago, que era um colega que era educador social. E aí surgiu uma vaga, o Santiago mencionou aí uma outra
anos depois, agora a gente tem pelo menos assim uns 6, 7 colegas que atuam ou já atuaram. E uma das coisas que eles observavam na época, os que comentaram, a ausência de coordenadores de equipe, técnicos, sociólogos, eram psicólogos ou assistentes sociais. Aí alguém conseguiu e assim foi indo. Hoje a gente já, né, verifica psicólogos nessas posições, né? Então, tanto é um pouco a síntese do que vocês estavam falando, né? Tanto conseguir, né, se inserir e se vender e mostrar na sua atuação como o sociólogo pode fazer antes naquela posição. Tá. O Paolo e a Milena são coordenadores de equipes hoje, né, do Ação Rua, e que antes eram ações que a gente só encontrava assistentes sociais e psicólogos, né, e os sociólogos foram a partir da função, da ocupação de educador social, subindo também, né, nessa hierarquia na assistência social, galgando outras. Opa, tá falhando, não? Bom, eu acho, não sei se tem alguém mais que quer colocar alguma coisa. Eu acho que a gente tem assim essa visão da dificuldade de pensar fora da academia, porque na realidade a gente viveu um período longo de crescimento do mundo acadêmico, né? Então, quase todo mundo que fazia uma formação de pós-graduação era absorvido, não, de alguma forma, seja por bolsas de pós-docs e etc. e tal, e, bom, o crescimento dos cursos. Então, teve aí um período que, bom, a ideia de fazer pós-graduação significava necessariamente pensar voltado para a academia. Isso aí não está se reproduzindo mais, né? A tendência, não, pelo menos não na dimensão que estava acontecendo até agora. Então, as pessoas, e isso vai acontecer como aconteceu em outros lugares, né? As pessoas formadas nessa área que criaram esse mercado de trabalho fora da academia, tá? Ele não está pronto, ele vai ser criado por essa atuação, né? E isso não é um demérito, essa ideia de que existe, né, uma ciências sociais aplicadas como sendo algo menos do que as ciências acadêmicas, até porque elas podem se combinar o tempo todo, né? As pessoas voltam para a academia, dão aula, produzem pesquisa, né? Nós temos um DNA da pesquisa. Onde a gente vai, a gente tem a tendência a criar espaços de pesquisa, propostas de pesquisa, né? Usar dados, aprender, né? Trazer os dados que existem de pesquisas para próprias organizações, né? Usufruírem disso. Então, essa questão não tem essa separação absoluta entre o mundo acadêmico e o mundo não acadêmico, né? E a gente ter um pé na academia e um pé fora eu acho que vai ser a fórmula, né, para a maior parte de nós atualmente, né, ou depois, né, a gente vai circular entre várias possibilidades ao longo da vida, né? E também a ideia do multidisciplinar, de aprender outras habilidades que são dadas mais por outros cursos ou por outras agentes e tal, que não seja a universidade, para a gente qualificar também nosso trabalho. A gente tem o conteúdo mais substancioso, né, do que é aprender a pensar, aprender a olhar o mundo de determinada forma, ter as ferramentas para organizar essa leitura do mundo. E, bom, o resto a gente aprende. Está aí, disponível, cada vez mais facilmente disponível, né? Então, não ter que ter medo e nem muitos vamos dizer, pudores demais, né? Eu acho que a gente é muito autocrítico nesse sentido de achar que a gente, como eu falei lá na minha experiência, né? De que a gente está vivendo o mundo. Alguém tem uma contribuição? Eu acho que se ninguém tiver mais nenhum questionamento, a gente pode ir encerrando, né? Foi uma conversa muito legal. Queria agradecer a professora Lúcia, Maria do Carmo e a Thaís, porque realmente foi muito legal, assim, vocês apresentarem as experiências de vocês e todos os lugares que vocês já trabalharam. Acho que, como a professora Lúcia falou, não vai estar estampado ali na vaga, preciso do sociólogo, da pessoa tal, não vai estar o nosso nome ali, mas a gente viu que
que tem lugar, né, em várias empresas, organizações, no governo, fora do governo, no privado, no público. Então, também a gente tem que aprender a ter essas redes e a nos colocar no mercado. Então, eu queria agradecer em nome da comissão por vocês terem participado da nossa mesa, que com certeza foi muito proveitosa. E convidar todos que à tarde a gente continua a tirar uma fotinho. Tá todo mundo com câmera? Pode. Eu só vou tirar aqui deixa eu tirar o chat aqui do lado para ficar maior. Deixa eu desligar meu microfone, senão não ficar marcado. Já tá aí. Quem tá aí? Eu? É, Tirou foto? tirei, Ah, tá. tirei. Ah, tá. Então, eu queria convidar vocês, às 3 horas, a gente tem uma mesa, né, sobre os impactos na pesquisa das mulheres na academia, das pesquisadoras, e às 18 horas a gente tem a nossa mesa de encerramento com o professor Emi e a professora Mônica. Então, aguardamos todos até lá. Obrigada, foi Tchau, tchau. Bom, Até tchau, mais. gente. Maria, Tchau. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau.